como aplicar texturas realistas em textos e imagens dentro do Photoshop. Para começarmos aqui, eu não vou mostrar como inserir imagens e textos aqui dentro do Photoshop. Eu já deixei pronto aqui nas minhas camadas algumas texturas, o texto e a imagem para a gente aplicar e você entender isso na prática. Aqui eu tenho uma imagem de prédio, eu tenho um texto e algumas texturas, como papel, plástico, madeira, concreto e efeito cromático. E dentro dessas texturas a gente vai trabalhar um pouquinho dessas propriedades de mesclagem que vai dar um toque muito interessante nas suas artes e vai te ensinar de uma vez por todas a como aplicar texturas no Photoshop. Primeiro vamos trabalhar com texto. Eu vou deixar o papel por último, que eu acho que ele dá um toque final. Imagine que você quer inserir esse texto nesse fundo de plástico, né? Você quer aplicar essa textura dentro do texto. O método mais comum que as pessoas utilizam são os métodos de mesclagem. Com o texto eu não vou conseguir ver muito bem isso, porque o texto aqui é branco, mas imagine que fica essa imagem com aquela textura. O que você faria? Você entraria aqui nos modos de mesclagem, e nesses modos de mesclagem, se você não conhece, essa parte de cima trabalha dentro das partes escuras, a parte de baixo dentro das partes claras, a terceira parte nos tons médios, a quarta parte, diferença ali de uma imagem ou outra, que é em relação às cores inversas, e a parte de baixo na luminosidade, saturação e coisas do tipo. Na verdade, você não precisa gravar nada disso, o que é mais interessante aqui para você é você testar. Nesse caso, você poderia usar muito bem o multiplicação e opções como sobreposição, cor mais clara, cor mais escura, entre outros. Por que a multiplicação aqui fica escuro? Porque ele, na verdade, ele pega as cores escuras e sobrepõe sobre a textura de baixo. Nesse caso não ficaria legal, mas se eu botasse o papel, por exemplo, olha como ficaria super interessante. Ia parecer que eu estou fazendo um pôster, né? Vou tirar aqui a multiplicação e vou botar normal para você ver a diferença. Normal com multiplicação. Esse é o método mais comum que a gente vê por aí de como aplicar texturas em imagens. Tem um segundo método que é muito interessante e que eu acho que é muito mais aplicável no dia a dia, junto com esses modos de mesclagem. Voltemos aqui ao texto e ao plástico. Imagine que eu quero inserir esse texto ao plástico aqui. Como é que eu faria isso? Com os modos de mesclagem seria quase impossível fazer isso. Eu teria que procurar alguma coisa aqui e o mais próximo eu conseguir aqui nos tons médios. Então o que você pode fazer? Você vai dar 2 cliques na camada e você vai trabalhar com essa área aqui da camada. Toda a camada vai ter isso. E o mais legal nisso tudo é que nada disso é destrutivo, ou seja, você pode mexer quando você quiser, de acordo com a imagem que você utilizar. Isso é bem interessante. Essa linha de cima, ela trabalha sobre a imagem em si, trabalhando os tons escuros e os tons claros. A linha de baixo trabalha sobre a camada de baixo, trabalhando sobre os tons escuros e os tons claros. Pô, Bruno, tá falando grego, explica melhor isso aí. Vamos entender melhor. Repara que se eu arrastar aqui os tons escuros na primeira linha, ele vai começar a sumir os tons escuros. Por que não está acontecendo isso? Porque o texto é branco e não vai funcionar. Por isso que eu falei que o texto não é melhor para a gente explicar sobre isso. Então eu vou dar OK aqui e vou ativar a imagem para você entender melhor. Clicando 2 vezes, repare, tons escuros, vai começar a sumir os tons escuros da imagem. Tons claros, vai começar a sumir os tons claros da imagem. E agora, usando a camada de baixo, isso vai estar relacionado ao plástico e não à imagem em si, que é a imagem que está abaixo da foto da cidade. Repare, tons escuros, mas repare que os tons escuros que estão aparecendo são os tons do plástico e não da cidade. Tons claros. Agora, se eu arrasto aqui, fica totalmente estranho, né? Por que eu quero fazer isso? Cara, uma segunda dica. Aperta o Alt e clica sobre essa setinha que você arrastou. E agora ele vai dar uma suavizada. E olha que interessante. Agora já estou dando na minha imagem aquele efeito de plástico bem legal, né? Ó, aí eu posso mexer tanto com tons escuros quanto com os tons claros. E olha que interessante fica. Vou dar um OK aqui para você ver. Olha o antes e o depois. Eu já estou aplicando a textura do próprio plástico dentro da camada da cidade, sem mexer no plástico. E isso é muito interessante, coisa que eu não consigo controlar com esses modos de mesclagem aqui em cima. Então, fazendo isso, você consegue brincar com qualquer imagem ou texto. Então agora vamos para o texto que você já entendeu mais ou menos como funciona. Primeiro, eu vou apertar 2 vezes no texto. E agora com a linha de baixo, que é o que influencia da camada de baixo para o texto, que é o que nos interessa. Eu vou chegar o preto um pouquinho para o lado e vou dar aquela suavizada.
E olha que interessante, já vai ficando o nosso efeito. Aí é a sua escolha, cara. Se você quer mais forte, mais fraco, isso você pode brincar de acordo com a textura que você está aplicando. E eu vou dar um OK aqui. Agora eu vou para madeira. O texto já está com aquele efeito aplicado. Então repare que ele já aparece algumas texturas aqui. Mas como a madeira é outra textura, ele acaba não tendo as mesmas características do plástico. Então você pode mudar mais um pouquinho de acordo com a madeira. Vamos ver como ficaria? E olha que interessante ficaria. Eu já estou com o meu texto aplicado na madeira. E isso é uma forma bem legal de você brincar com os modos de mesclagem. Agora, sem falar muito, vamos fazer a mesma lógica para outras texturas para você ver como você pode explorar isso. Concreto. Efeito cromático. E agora uma nova dica. Provavelmente você já viu por aí quando a pessoa usa papel escuro, né? E as pessoas, pô, como é que eu arranjo esses papéis? Como é que eu arranjo papel escuro? Como é que eu arranjo textura? Então, cara, tem um bônusinho aqui no final do vídeo que eu vou te dar várias texturas para você baixar aqui no meu grupo do Telegram, que eu vou jogar lá para você fazer o download free, gratuito. Imagine que você quer usar o papel preto nessa textura e você só tem um papel branco. Como é que você poderia fazer isso? Nós vamos simplesmente criar uma camada, selecionar aqui a cor e pintar de uma cor escura para transformar esse papel em preto. Uma dica que eu dou, nunca bota aqui 100% preto, bota um cinza bem escuro. Eu vou escolher esse cinza aqui mais ou menos e vou apertar Ctrl Backspace, que eu vou pintar com a cor que eu decidi aqui. Ué, Bruno, mas ficou só cinza. Você não queria botar textura? O que eu te ensinei? A partir dos modos de mesclagem. Você tem duas opções aqui. Você simplesmente entrar e botar em multiplicação, e olha que interessante, o nosso papel já está praticamente preto, tá? Como tem aquela segunda opção, que é entrando dentro da camada. Mas nesse caso, a multiplicação funciona super bem e já acho bem interessante. Então sempre que você vê um papel preto com texturas, ele nunca vai ser preto, ele é um cinza escuro. Por quê? Você concorda comigo que para ter textura você precisa de sombras e claridades? A sombra é um tom mais escuro e a claridade é um tom mais claro. Se você tem uma imagem que é totalmente preto, o que vai ser mais escuro do que preto? Nada, né? Então você vai perder essas características. Então é interessante você botar um tom escuro, mas não precisa ser exatamente totalmente preto. E agora temos o texto aqui que sumiu, porque provavelmente o modo de mesclagem está super alto, né? Vamos diminuir aqui e agora eu vou devagarzinho aqui para entender como funciona essa textura. E olha que interessante. Eu vou exagerar um pouquinho aqui, só para você ver melhor como está ficando esse efeito. Olha que legal, o seu texto já aplicado na textura do papel de fundo, sem muito trabalho, sem muita firula. Vou botar o outro papel de baixo para você ver que o efeito também é super parecido. A mesma característica, o papel era branco, eu simplesmente botei a camada preta em cima e já pintei, e olha que efeito interessante daria na sua arte. Cara, quero mais suave, é simplesmente chegar aqui e aumentar, diminuir e brincar aqui para você ver como você gostaria. Olha que legal fica essa textura com o seu texto escrito. Agora vamos fazer uma coisa ainda mais. Pega esse efeito cromático aqui, eu vou dar Ctrl J para duplicar a camada, vou jogar para cima do texto e vou ligar ele aqui. E agora, apertando o Alt, ele vai aparecer esse símbolozinho aqui, que é para ativar a máscara de camada. E vou clicar. E olha que legal, ele aplicou a textura sobre o texto, que também está com esse efeito sobre a textura de fundo. Olha que interessante. E aqui na textura, tu também poderia brincar com isso, né? Deixando só os claros, só os escuros. Nesse caso, eu queria dar uma clareadinha, então eu vou chegar aqui nos claros e vou dar uma aumentada. E olha que legal esse efeito aqui cromático sobre o texto e a textura de baixo. Então, cara, pensa nas possibilidades, que essa dica é bem legal e você pode usar para várias texturas e várias imagens dentro do seu Photoshop para fazer diversas artes. E para você que ficou até o final do vídeo, eu deixei aqui o link na descrição com várias texturas para você colocar nos seus projetos. E não esquecem, se inscreve no canal, segue as redes sociais e ativa as notificações, que aqui a gente sempre dá tutorial, ferramenta, dicas de design e marketing para você desenvolver seus projetos. Então até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!